Gênesis capítulo 37, versículo 3. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente o meu feixe ficou de pé, e os feixes de você se colocaram em volta do meu e se curvavam diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Amém? Fecha seus olhos. Senhor, fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento. Mais uma vez nós lhe pedimos, Pai, fala, Senhor, poderosamente, para que possamos guardar essa palavra no nosso coração, para que no dia mau, Senhor, que nós possamos nos sustentar nela, Pai, sabendo que ela, ó Pai querido, é que nos dá o conhecimento e o temor do Senhor nosso Deus. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, e fortaleça as nossas vidas cada vez mais nos teus caminhos, em nome de Jesus. E o povo de Deus pode dizer um amém bem forte? Amém. Passamos por tempos de grandes tempestades em nossas vidas. Se você parar para poder pensar, você vai acabar dizendo para você mesmo: meu Deus, a minha vida estava tão tranquila. Até 2 dias atrás, ou até 2 semanas atrás, ou até mesmo há 2 meses atrás, era tudo tão diferente, estava tudo tão tranquilo. Eu estava vivendo, sabe, um tempo de paz, e agora eu estou ouvindo uma tormenta batendo na minha porta. Eu estava vivendo um tempo tão tranquilo, e agora parece que eu estou vendo uma grande tempestade se formando e vindo em minha direção. Às vezes é assim, de um dia para o outro as coisas mudam. As coisas mudaram na vida de José. José tinha uma vida tranquila, ele era o queridinho do pai, mas por ter revelado os sonhos que Deus lhe tinha dado, ele revelou esses sonhos aos seus irmãos, ele acabou sendo julgado no poço, vendido como escravo e encarcerado na prisão. Nós estamos agora nesse tempo, entrando já no mês de outubro, nós estamos em tempos de furacão, que atinge ali o Caribe e a costa da Flórida. E sabe que antes do furacão, antes da tempestade vir, está todo mundo na praia, está todo mundo caminhando tranquilo, está um tempo de paz, estão as pessoas no parque, estão as pessoas festejando, mas daqui a pouquinho começa a ouvir uma notícia de que um furacão está prestes a atacar a costa da onde as pessoas
estiverem ali, ou no local do Caribe, ou na Flórida. Eles ainda dão até mesmo a velocidade, né, que está vindo aquele furacão, e as pessoas começam a calcular quando vai passar aquele furacão. E quando ele passa, é certo que ele vem e tira todas as pessoas daquele ambiente de tranquilidade, e vem o estresse, e vem o tempo de tormenta, e vem o tempo de tribulação. Mas sabe de uma coisa? Por pior que seja o tempo, aquele furacão ele vai continuar passando até passar completamente. E assim é na nossa vida. Vamos passar por momentos difíceis, momentos de tempestades, momentos de tormentas, mas nós precisamos estar certo de que nada é para sempre, a não ser Deus e sua palavra. As coisas vêm na nossa vida, mas elas vão passar. A tormenta vai passar, a tribulação vai passar, o tempo difícil vai passar, o tempo de escassez vai passar. A vida de José foi mudada de um dia para o outro, de tranquila para atribulada. Foi mudada porque José contou os seus planos e os seus sonhos aos seus irmãos. Foi mudada porque ele contou os seus planos e os seus sonhos para quem não tinha nada de Deus nas suas vidas para poder ouvir. Infelizmente é assim, nem todas as pessoas se alegram com a nossa prosperidade. Nem todas as pessoas estão preparadas para poder ouvir os nossos planos e os nossos sonhos. Por isso nós não podemos ficar contando os nossos sonhos por aí. Precisamos aprender, sabe que há coisas que nós podemos contar sim para um homem de Deus ou para uma mulher de Deus, mas há outras coisas, há outros sonhos, há outros planos que nós só podemos contar para Deus. Nós, igreja, precisamos aprender, sabe, a estar um pouco mais calados e aprender a termos segredos com Deus. Talvez hoje você esteja como José, em dificuldade, vendo os seus sonhos indo por água abaixo. Talvez hoje você esteja como José, se encontrando em um poço seco. Mas eu quero te dizer que um poço na sua vida, ele não pode matar os sonhos que Deus tem para você. Você pode estar num poço e olhando para os lados, buscando uma saída, se sentindo encurralado, sem saber como vai ser resolvido o problema ou a tormenta que chegou na sua vida. Mas eu quero dizer para você que a última palavra, a última decisão, não é de quem armou todas essas coisas, mas é do Deus Todo-Poderoso. Eles não mataram os sonhos de José. O poço chegou na vida dele, tentou matar, sim, tentou sufocá-lo, mas o poço não matou os sonhos de José, e eles não vão matar também os seus sonhos, não podem matar os nossos sonhos, porque os sonhos de Deus nas nossas vidas não podem morrer. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque pode ter pessoas ao nosso redor que estão no poço e não querem sair. E pelo contrário, além de não quererem sair, elas querem que nós fiquemos lá no poço junto com elas. Você já parou para pensar que pode ter alguém tentando te segurar no poço?
E eu pergunto para você nesta manhã, quem ou o que, porventura, pode estar querendo te segurar no fundo do poço? Deus não nos chamou para ficarmos no fundo do poço, Deus nos chamou para estarmos no monte. Por isso que a palavra dele diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Quantos podem dizer um amém? José foi jogado no poço, e depois ele foi tirado para ser vendido como um escravo para um grupo de ismaelitas que estavam passando por aquele local. Os ismaelitas pegaram ali José, caminharam com ele e daqui a pouquinho venderam José para Potifar. José tomava conta de todas as coisas na casa do seu novo dono. Ele passou a trabalhar e ele trabalhava com amor, ele não a trabalhava com amargura. Apesar de ele estar com certeza inconformado com as coisas que estavam acontecendo com ele, ele não deixou se azedar, ele não começou a viver reclamando, mas ele começou a fazer ainda as coisas da melhor maneira, e a palavra de Deus diz que tudo o que ele fazia, Deus era com ele. Aonde ele colocava a mão, as mãos de Deus eram com ele. E nós ouvimos até mesmo uma parte sobre isso ontem, lá em Muskoka, que muitas vezes vem um tempo de tribulação, um tempo de dificuldade, e as pessoas simplesmente entram, sabe, naquele modo de bebê, ainda de criança, e faz um bico, começam a chorar, se tornam egoístas, né? Foi falado que as crianças, né, é bem egoísta uma criança, quando está com fome, não quer saber de ninguém, chora, sabe, está brincando com um brinquedo e aquilo ali é dela. Mas nós precisamos saber que se nós quisermos que os sonhos de Deus se realizem em nossas vidas, nós precisamos crescer, nós precisamos deixar as coisas de meninos para trás e crescer e deixar o caráter de Deus ser desenvolvido em nossas vidas. Tudo ia bem com José, ele estava brilhando no seu trabalho, até que a esposa de Potifar agarrou José e pediu que ele se deitasse com ela. E assim mesmo a tentação e o pecado, eles estão sempre tentando destruir os nossos sonhos e os nossos planos. A tentação, meus queridos, é como a isca. Sabe, você coloca uma isca no anzol e joga lá no lago, né, na água, e deixa lá. Não tem nada de errado. O problema vai ser quando morderem a isca. E a isca está por todo lado. Mas se você quiser que os sonhos de Deus se realizem na sua vida, se você quiser que os seus planos se realizem, você não pode morder a isca. Fuja, corra, mesmo que alguma coisa tenha que ficar para trás. A palavra de Deus diz que quando essa mulher tentou agarrar José, ele saiu correndo, e ao sair correndo, a capa dele ficou para trás, e ele foi embora. O que você vai precisar deixar para trás na sua vida? O que tem impedido os sonhos de Deus acontecer na sua vida? O que tem impedido
os planos que você tem para a sua vida de serem realizados. O que você precisa deixar para trás? Já ouviram dizer, é melhor irem os anéis e ficarem os dedos. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, olha, fuja e corra, mesmo que alguma coisa tenha que ficar para trás. Porque se a nossa carne é fraca e nela não habita bem algum, como podemos confiar nela? Eu vou repetir, porque se a nossa carne é fraca e nela não habita bem algum, como podemos confiar nela? Não dá para confiar na nossa carne. E é por isso que nós não podemos e nem devemos ser gentis com o pecado. Não podemos ser gentis com a tentação. A palavra de Deus nos orienta que nós devemos nos desviar de quê? Da aparência do mal, nos desviarmos e fugirmos da tentação e do pecado. No entanto, todas as vezes que nós formos tentados, nós poderemos escolher cair ou resistir. E qual é a sua escolha hoje? Cair ou resistir? Escolha ter um relacionamento com Deus, escolha ter um relacionamento com Cristo, e deixe que Ele controle a sua vida, arrependa dos seus erros e dos seus pecados. Arrependimento significa mudança de pensamento, mudança, sabe de quê? De atitudes. E que as nossas novas atitudes possam moldar o caráter de Cristo nas nossas vidas. Potifar, após ser enganado pela esposa por mentiras, pois ela tinha dito ao seu marido que teria sido José que tinha tentado agarrá-la, Potifar acabou pegando José e colocando ele na prisão. José tinha tantos planos de Deus na vida dele, e agora ele estava dentro de uma cadeia, encarcerado, justamente porque ele tinha escolhido, ou ele tinha recusado a não, pecar contra Deus. Em grande parte das vezes, quando algo de ruim acontece com alguma pessoa, nós achamos que muitas vezes é resultado, daquela pessoa ter procurado aquilo com as suas próprias mãos. Mas nem sempre é assim. Com José não tinha sido assim. Ele não tinha feito nada para poder merecer a prisão. Ele não tinha feito nada para poder merecer, estar ali encarcerado. Ele poderia estar até conformado, até com aquela situação, de estar preso, mas ele estava conformado, mas não estava angustiado. Ele não deixou aquilo, atrapalhar a relação dele com Deus. Ele sempre manteve o bom comportamento. Às vezes, nós passamos por tempos difíceis, passamos por lutas, e elas vêm com força. E chegou a me atacar há um tempo atrás, e chegou um amigo perto de mim, e ele falou o que está acontecendo. Eu falei: rapaz, eu acho que você não vai me ver mais sorrir.
E realmente eu fiquei um pouco abatido por um grande tempo. Já outras vezes, onde eu pegava uma blusa e eu colocava na minha cabeça e eu me cobria e eu não queria ver ninguém. Muitas vezes o que acontece conosco é isso. Quando vem um tempo de dificuldades, um tempo de poço, um tempo de prisão, o que nós procuramos fazer, sabe, muitas vezes, infelizmente, é vestir de luto. Nós nos vestimos de luto, nós colocamos uma vestimenta de amargura nas nossas vidas, nós trancamos a cara, nós não queremos conversar com ninguém, nós não queremos voltar para a igreja. Muitos querem culpar a Deus. Mas José nos dá aqui o bom exemplo. Ele não se perde, não se deixa perder com as percas da sua vida. Ele continua confiando em Deus. Ele continua esperando em Deus. Ele continua bendizendo a Deus. E até mesmo na prisão, tudo que ele fazia, a palavra de Deus diz que Deus era com ele. Porque ele sempre manteve o bom comportamento. Tempos de dificuldades, precisamos, sabe o quê? Não é fazer o biquinho. Precisamos exercitar o bom comportamento que vai glorificar a Deus. Diz a palavra de Deus que a luz de Cristo possa brilhar nas nossas vidas, para que todos possam ver a maneira com que nós caminhamos e possam então glorificar o Pai que está no céu. O carcereiro, diz a palavra de Deus, que ele não se preocupava mais com nada desde que José chegou na cadeia. O trabalho do carcereiro agora ficou fácil, a ponto de que ele tinha deixado, sabe, nas mãos de José todas as coisas, porque José fazia tudo com excelência, porque ele via que o Deus era com ele. Havia alguma coisa de diferente na vida dele. Quando passamos por dificuldades, as pessoas precisam ver. Ele passa por dificuldades, mas eu continuo vendo a glória de Deus resplandecendo na vida dele. Teve uma vez que, talvez há 20 anos atrás, tivemos aqui um strike, né? Uma greve aí do sistema de transporte. Então não se conseguia renovar a carteira, não conseguia pagar as placas, né? Pegar placas novas, não conseguia nada. E eu estava fazendo um trabalho e era num final de semana. Eu precisava pegar uma caminhonete que eu tinha mandado arrumar. E aquela caminhonete, eu precisava dela, eu precisava terminar o trabalho, e eu peguei e saí. E estava cansado. A polícia veio atrás de mim, me pegou porque a minha placa estava toda errada. E chegou para mim e começou a complicar, querer me complicar a vida. E eu disse para ela, eu preciso terminar esse trabalho. Tem misericórdia, está tudo fechado. Ela foi lá para o carro dela, ficou lá um tempo e voltou. Era um domingo pela manhã. Ela voltou e disse assim: hoje é o seu dia de sorte. Eu disse para ela: hoje é o dia da minha bênção. Ele disse assim:
porque eu estou vendo a glória de Deus resplandecendo no seu rosto, eu vou te deixar ir embora. Eu quero dizer para você que a glória de Deus precisa resplandecer na nossa vida, não é só quando tudo vai bem. No tempos de dificuldades, nós precisamos continuar confiando em Deus e saber que Ele é quem nos sustenta. Tem pessoas que, infelizmente, que quando chegam em uma situação como esta de José, elas entregam os pontos, elas se desanimam, elas não querem fazer mais nada. Eu quero dizer que são tempos difíceis, que vão revelar o nosso caráter. É pelo fogo que nós seremos testados. E não há um cristão que não passe por um tempo como este. Esse tempo não é uma exclusividade, ou não foi só uma exclusividade só de José. Ele continua nos dias de hoje. Mas o Deus que esteve presente na vida de José lá atrás, é o Deus que continua presente hoje, para poder amparar e cuidar das nossas vidas. Pelo amor de Deus, me ajuda, gente, eu estou suando. Tempos difíceis é que vão revelar o nosso caráter. Tempo onde nós estaremos sofrendo por algo que nós não merecemos, como no caso de José. E talvez essa seja a sua situação. Você está passando por um momento extremamente difícil na vida, e talvez não tenha sido a sua culpa. Mas sendo a sua culpa ou não, mantenha a boa atitude. Eu gostaria que você se lembrasse nessa manhã que não há céu sem tempestade. Lembre-se que os mais belos lírios, eles nascem na lama. Que as mais belas flores, elas tiram, do esterco somente o que precisam para serem bonitas e cheirosas. Na prisão, José conquistou a simpatia do carcereiro. A presença de Deus na vida de José fazia com que as pessoas simpatizassem por ele. José não tinha nada, mas as suas atitudes, as atitudes dele, produziam simpatia. Por isso ele conquistava, os favores daqueles que estavam ao seu redor. O carcereiro viu as boas atitudes de José, e por isso, além de o ter colocado, sobre todas as coisas, colocado ele encarregado sobre todas as coisas naquele lugar, o colocou também encarregado de todos os prisioneiros. Mesmo que a situação esteja ruim, ou que você tenha um sentimento de que as coisas irão ficar mais difíceis, que o tempo vai fechar mais ainda, mantenham a boa atitude. Sentimentos de que a economia talvez entrará em recessão e que suas finanças ficarão abaladas, mantenha a boa atitude. Sentimentos de que seu relacionamento conjugal entrará em crise e que sua família ficará abalada, mantenha a boa atitude. Sentimento de que pode estar perdendo os filhos para esse mundo sem amor e sem Deus, mantenha a boa atitude.
As boas atitudes na sua vida, meus queridos, olha, elas vão produzir simpatia, e isso fará com que as pessoas venham em sua direção para lhe ajudar. Deus lhe protegerá, Deus lhe guardará, dando ordem para esse ou aquele para te abençoar. Então não desanime, enfrente a situação. Não passe uma vida vivendo como vítima, pelo amor de Deus. Não viva como vítima, viva como alguém que está prestes a celebrar a vitória. Por mais difícil que esteja, não desista da sua família agora. Por mais difícil que esteja, não desista dos seus filhos, não desista dos seus planos, não desista dos seus sonhos. Quem tem um sonho, precisa lutar por ele. E nós não seremos nada mais daquilo que nós sonhamos, só vamos chegar até ali. Ali na prisão, naquele tempo de prisão, José, ele fez amizades boas ali dentro, e ele fez amizade com o copeiro de Faraó. Copeiro é aquele que trabalhava junto com o Faraó e que provava toda a bebida antes de Faraó beber, porque se tivesse veneno, quem morria era ele. E esse copeiro se tornou amigo de José. Ele acabou saindo da cadeia. Tem uma história aí que você pode ler em casa. E ali, quando ele saiu da cadeia, ele saiu e disse, né? Porque José falou para ele: ô copeiro, me ajuda aí, rapaz. Quando você chegar lá fora, fala para o rei de mim. Faraó era um título que era dado como se fosse um rei, né? Diga para o Faraó, fala para ele da minha vida, fala para ele que eu não fiz nada para estar aqui, rapaz. E a palavra de Deus diz que aquele amigo saiu, mas que não se lembrou imediatamente de José. A palavra de Deus diz que se passaram 2 anos e José estava esquecido dentro da cadeia. Passaram-se 2 anos para aquele copeiro falar para Faraó de José. Passaram-se 2 anos para que, ainda mais 2 anos, para que a bênção viesse na vida de José. Ele achou, talvez, que estava esquecido, mas ele nunca deixou-se azedar na prisão. Nesse tempo, foi o tempo que ele achou que talvez nada estava acontecendo, e na nossa vida é assim, nós achamos que está demorando, mas a palavra de Deus diz que não dorme nem dormita o guarda de Israel. Não dormita é que ele não tira nenhum descanso, que ele não tira nenhum cochilo. Ele continua trabalhando por mim e por você de dia e de noite. Enquanto nós achamos que está demorando, Deus está trabalhando, e nada demora no tempo, porque no tempo de Deus as coisas vão acontecer, e Deus age, não é porque está demorando ou porque foi depressa demais. Deus age no tempo dele. O tempo de Deus é o tempo certo. Então precisamos descansar e saber que enquanto a bênção não chega, Deus está trabalhando. Enquanto ele estava preso dentro daquela calabouço, sabe, encarcerado ali, Deus estava pavimentando
a rodovia, o caminho para ele sair dali e chegar até Faraó e se tornar o segundo homem mais forte do Egito. O copeiro falou de José para Faraó porque José era gente boa. Se ele fosse uma pessoa enjoada, que vivesse reclamando e murmurando, que tivesse uma conversa ruim, talvez ele iria ter mofado na prisão. A simpatia na sua vida, produzida pelas suas boas atitudes e pela presença de Deus, vai te livrar no dia mau. Alguém mais na frente, na oportunidade certa e no tempo certo, irá se lembrar de você. Por isso, mantenha o bom comportamento, cuide dos seus relacionamentos, seja simpático, e Deus usará alguém para agir a seu favor. Talvez alguém irá te dizer, bem em breve, talvez ele seja bom, alguém vai falar sobre você, talvez ele seja bom ou ela seja boa para essa posição. José ocupou a posição, ele explicou os sonhos que Faraó teve e ganhou o cargo mais importante no Egito. Quando Faraó mandou chamar José na prisão, ele, sabe o quê? Na mesma hora, quando ele ouviu o nome dele, ele não se fez de coitadinho. A palavra de Deus diz que ele logo se arrumou. Ele fez a barba, ele trocou a roupa e foi se apresentar ao rei. José tinha esperado por muitos anos, mas ele sabia que agora o melhor de Deus estava por vir sobre a vida dele. Eu não sei por quanto tempo você está esperando a sua bênção, por quanto tempo você tem batalhado, nas suas lutas, as suas dificuldades. Eu não sei por quanto tempo você está passando pela sua tormenta, pela sua tribulação, mas eu quero dizer para você que o tempo de Deus está chegando, que o melhor de Deus está chegando na sua vida, que essa tormenta vai passar, essa tempestade vai passar, que nada é eterno. Mas há períodos em nossas vidas que precisamos fazer isso aí, é esperar. E esperar. E esperar. Há períodos que nós precisamos disso aí, é nos mantermos fiéis a Deus e esperar. A palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. O rei ali, Faraó, chamou José. Deus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Deus está te chamando, o rei está te chamando. Ainda há tempo de se aprontar. Você precisa trocar as suas vestes de amargura por vestes de alegria. Se apresse em fazer isso para ter um encontro com Deus. Não perca as oportunidades, porque os nossos sonhos não podem morrer. Quando José achou que já estava esquecido na prisão, Deus restaurou a sua liberdade. Deus fez com que os seus sonhos se tornassem realidade. Deus faz o impossível acontecer.
Deus continua, meus queridos, agindo hoje. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e Ele conhece todas as nossas necessidades. Ele sabe do nosso tempo, sabe, de poço. Ele conhece o nosso tempo de prisão. Ele conhece todas as coisas. Ele vê cada lágrima que é derramada. Ele sabe das calúnias e das injustiças, sabe, que você já sofreu. Mas esse tempo de poço, Ele está trazendo um quebrantamento para o seu coração. O Deus de José, o nosso Deus, ficará conosco nos dias de dificuldades. Ele não nos abandonará, Ele não se esquecerá de nós, Ele zelará pelas nossas vidas. Então não murmure, porque Deus não vai mover nenhum dedo se nós continuarmos murmurando nas nossas vidas. Se você quer ter uma vida de vitórias, se você quer ver os sonhos serem realizados, se você quer ver os seus planos serem executados, sabe, viva sem murmurar. Coloque uma veste de alegria. Não dá para poder colocar a veste de luto e esperar receber o melhor de Deus. Não dá. A palavra de Deus diz que Deus chama as coisas que não são como se fossem. Precisamos comemorar as coisas diferentes. Eu sempre digo, no estádio de futebol, eles esperam fazer o gol para depois comemorar, mas na nossa vida espiritual, nós comemoramos antes da bola entrar, porque nós sabemos que Deus é fiel. Eu não posso ficar triste. Depois de José ter passado por todo esse tempo de dificuldades e ter alcançado vitórias em sua vida, ele casou e teve 2 filhos. Eu acho que a quinta vestimenta deve ser por aqui, tá, ô Stephanie? Ele teve 2 filhos. Primeiro filho dele, ele colocou o nome de Manassés. O nome Manassés significa esquecimento. Porque se José ficasse agarrado com seus pensamentos no passado, ele iria viver uma vida amargurada. Se ele ficasse com seus pensamentos no passado, ele não conseguiria ir adiante. Sua vida só vai melhorar quando você esquecer tudo que ficou para trás. José de maneira nenhuma permitiu que o seu passado viesse a governar o seu futuro. Toda vez que ele chamava o filho dele Manassés, ele estava fazendo uma declaração profética que através do nascimento do seu filho, ele decidiu viver olhando uma vida para frente. Deixe Deus apagar o seu passado. Nasceu o segundo filho. E José colocou o nome nele de Efraim. Efraim significa prosperidade. Com isso, José estava profetizando, todas as vezes que ele chamava o filho dele Efraim, ele estava profetizando que tinha chegado o tempo de ser realizado na sua vida os sonhos de Deus. Deus quer prosperar a sua vida e realizar os seus sonhos.
Então a bênção de Manassés foi essa: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. A bênção de Efraim é essa: avançando para as coisas que estão diante de mim. José sabia que não tinha como prosperar se não largasse o passado bem lá para trás, se não enterrasse o seu passado. José sabia que não tinha como prosperar se ele não perdoasse os seus ofensores, se ele não perdoasse os seus irmãos. Perdoar e esquecer significa não sentir dor, mesmo que as marcas estejam ainda profundas. E é isso que Deus quer para você nessa manhã. Que você se esqueça das dores do passado. Que você esqueça desse passado que tanto te paralisa. E que você possa prosseguir adiante, avançando para os seus sonhos, avançando com os planos na sua vida. Eu queria pedir para você declarar comigo, já estamos acabando. Declare comigo, olha, Manassés ficou para trás. Vamos lá, assim, vamos comigo. Manassés ficou para trás. Efraim é o que Deus tem na frente para mim. Tiago, capítulo 1, versículo 2, está dizendo assim: meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias tribulações, por várias provações, por várias tormentas. A palavra de Deus diz: passardes, porque vai vir e vai passar. Não sei o que você está passando aí agora, mas seja o que for, qual a sua luta, a sua dificuldade, a sua tormenta, a tempestade, sabe, eu não sei qual a nuvem negra que está sobre aí formando, né, contra a sua vida, mas eu quero dizer para você, seja o que for, vai, a igreja comigo, vai passar. Passar por várias tribulações, provações várias. Sabe por que várias? É porque às vezes não vem, sabe? Às vezes é um pacote inteiro. Não é uma coisa. Você acha que é uma coisinha só e daqui a pouquinho você fala: meu Deus, mas tem isso também? Misericórdia. E quando ele começa no versículo, ele fala: meus irmãos. Sabe por quê? Ele não está falando com uma pessoa só não. Sabe por quê? Porque isso aí que passa na sua vida, que passa na minha vida, não é exclusividade nossa, está passando na vida de todo mundo por aí. A diferença faz é como nós vamos passar, com quem que nós vamos passar, a quem nós vamos estar esperando. A palavra de Deus diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A palavra de Deus diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém? Precisamos, igreja, acreditar e esperar e confiar em dias melhores. Amém? Quantos creem assim, pode dizer um amém bem forte? Amém. Então vamos ficar em pé. Amém. Não desanime. Creia num manhã melhor. Amém? Nós viemos aqui nessa manhã. Se Deus falou ao seu coração, eu quero dizer que Ele também falou ao meu e trouxe paz para minha alma. Que possa haver paz também aí no seu coração, na sua alma, e que você possa, sabe, virar a chave e se alegrar
Por que que você está alegre? Porque a palavra de Deus, ela está dizendo lá, olha, meus irmãos, considerai motivo de grande alegria, quando passardes por várias tribulações, considerai motivo de alegria, porque se você está passando por tribulação, se nós estamos passando por dificuldades, sabe de uma coisa? Considerai alegria, porque nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. É nessa hora, é onde nós perdemos o controle, é onde nós não temos como fazer mais nada, é onde a limitação dos nossos braços e da nossa mão chegaram e não há mais o que fazer. Agora somente esperar no Senhor, manter a boa atitude, manter uma simpatia, manter o bom caráter cristão e esperar no Senhor e saber que Ele é que ouviu o meu clamor. Amém?